Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja. Nós estamos estudando um dos livros da codificação espírita, livro de autoria de Allan Kardec, a Gênese segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 6, Uranografia Geral, e hoje nós vamos estudar Eterna Sucessão de Mundos, que começa no item 48. Vimos que uma única lei primordial e geral foi outorgada ao universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade, e que essa lei geral nos é perceptível aos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos forças diretrizes da natureza. Vamos agora mostrar que a harmonia do mundo inteiro, considerada sobre o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é garantida por essa lei suprema. Com efeito, se remontarmos à origem primária das primitivas aglomerações da substância cósmica, notaremos que já então, sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias que levam do germen ao fruto maduro e que, sob a impulsão das diversas forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Primeiramente, centro fluídico dos movimentos, em seguida, gerador dos mundos, mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que lhe nasceram no seio. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmo. O que agora importa saber é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, porquanto a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. Se é exato dizer-se, em sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte, não menos exato é dizer-se que para a substância é de toda necessidade sofrer as transformações inerentes à sua constituição. O que ele quer dizer com isso? Até aqui, o que a gente precisa compreender? Que existe uma lei que é primordial e geral e que é, vamos dizer assim, a responsável por toda essa harmonia do universo e da natureza que a gente
se acostumou a perceber com os nossos sentidos, não é? Todas essas leis, elas partem dessa lei primordial, que é a lei do progresso, a lei da construção e da reconstrução em ciclos, né, de criação e de destruição, né, em ciclos de construção, destruição e reconstrução. Toda a vida que pulsa no universo segue esse mesmo ciclo e esse mesmo princípio. E isso não é diferente com os mundos, isso não é diferente com os planetas, né? Os planetas são criados em algum momento, se prestam a determinadas funções e atividades durante um determinado período e depois, ao chegar no termo da sua função, eles se decompõem, eles são desconstituídos, né? Isso acontece com todas as coisas. Continuemos a leitura. Temos aqui um mundo que desde o primitivo berço percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. Extinguiu-se-lhe o foco interior da existência. Seus elementos perderam a virtude inicial. Os fenômenos da natureza que reclamavam para se produzirem a presença e a ação das forças outorgadas a esse mundo já não mais podem produzir-se, porque a alavanca da atividade delas já não dispõe do ponto de apoio que lhe era indispensável. Ora, dar-se-á que essa terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes sem uma finalidade e passar como cinza inútil pelo turbilhão dos céus? Dar-se-á permaneça inscrita no livro da vida universal quando já se tornou letra morta e vazia de sentido? Não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e que a galardoaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governaram durante os séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos na existência e que a conduziram à idade madura e à velhice, vão também presidir a desagregação de seus elementos constitutivos, a fim de os restituir ao laboratório onde a potência criadora aure incessantemente as condições da estabilidade geral. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter, para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis. E a morte não será um acontecimento inútil, nem para a terra que consideramos, nem para suas irmãs. Noutras regiões, ela renovará outras criações de natureza diferente e, lá onde os sistemas de mundos se desvaneceram, em breve renascerá outro jardim de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Veja que a descrição que ele faz nesse item aqui é realmente de utilidade do mundo, né? Então, quando você cria, então vamos pensar assim, você criou um mundo para que aquele mundo tenha uma finalidade, né? Então, no nosso caso, o nosso mundo foi criado para a finalidade de viver num mundo mais material. Então,
é natural que as leis que regem o nosso mundo, elas estejam graduadas, vamos colocar assim, ajustadas para até um determinado ponto, para até um determinado momento de evolução. Então, é muito provável, por exemplo, que você consiga ir com um mundo tão materializado como o nosso, de um mundo primitivo, para um mundo de provas e expiações e depois para um mundo de regeneração. Mas a constituição do planeta Terra, por ser muito material, ela provavelmente não permitiria, por assim dizer, que a gente continuasse seguindo, né, nessa mesma constituição, nesse mesmo modo de constituir as coisas tão materializadas para um mundo, por exemplo, de espíritos felizes ou até mesmo de espíritos puros. Porque a constituição dos mundos nesse grau de evolução, ela não é tão materializada assim, né? Então, assim como, por exemplo, numa escola ou num hospital ou numa universidade, tudo é preparado para um determinado especificidade, para uma determinada especialidade. Então, por exemplo, você vai ter num hospital um setor que cuida só de queimaduras, ou um outro hospital onde a especialidade é cardiologia, né? Você vai ter numa escola todo um ambiente para receber a primeira infância, as crianças que ainda estão vão aprender a segurar o lápis e a caneta para começar a desenhar, por assim dizer, as primeiras letras. É óbvio que esse ambiente inicial, ele não pode ser o mesmo ambiente, nem pode ser transformado tantas vezes assim, para que ele se torne, por exemplo, uma universidade ou um centro de pesquisa altamente avançado ou qualquer coisa assim. Da mesma maneira, um hospital, por exemplo, que trata, por exemplo, de queimaduras ou de doenças altamente infecciosas, ele não está preparado, por exemplo, para fazer cirurgia cerebral, né, para fazer cirurgia cardíaca ou transplante de órgãos, né? Então, nós vamos ter ali cada construção nossa direcionada para aquilo que é a sua especialidade. Você não vai conseguir, no mesmo ambiente que você construiu para ser um açougue, você construir lá, por exemplo, uma farmácia, né? Não vai funcionar. Você vai ter que fazer muitas adaptações para que aquilo funcione e não vai ficar bom. Da mesma maneira são os mundos. Então, um mundo que ele é construído, ele é concebido, ele é preparado para atender as primeiras escalas evolutivas do espírito, que seriam o espírito primitivo, o espírito em provas e expiações e o espírito em regeneração, ele é um mundo mais materializado, obviamente, né? E por ser mais materializado, ele está especializado nesse início do processo evolutivo do espírito. Quando você vai para um mundo que já não é assim tão materializado, porque você já está na escala dos espíritos felizes, dos espíritos puros, por exemplo, o mundo vai ser muito mais quintessenciado, muito menos materializado. Ele vai te sugar pela força da gravidade com muito menos força, e você vai ter liberdade de sair desse mundo, de deixar esse mundo e percorrer o universo com o seu espírito livre, né, durante a vigília da encarnação, o que não acontece, por exemplo, no nosso caso. Então é óbvio que quando esse mundo, a Terra, atingir todo o grau de evolução que nos é permitido enquanto espíritos, ou ele vai receber espíritos de outros mundos, né, que estariam já num outro patamar, ou quando não tiver mais população, não tiver mais, vamos brincar aqui com a escola, né, você não tem mais aluno inscrito,
Você não tem mais paciente para atender porque aquela doença foi erradicada. O que a gente faz com um centro de tratamento, por exemplo, da peste bubônica que foi erradicada? Ou o que a gente vai fazer, por exemplo, com um centro de tratamento de doenças respiratórias quando a gente não tiver mais poluindo o mundo e não tiver mais provocando tantas doenças respiratórias? Eles vão ter aquela utilidade naquele tempo e depois não vão ter mais. E aí, a partir de não ter mais, você vai derrubar o prédio, construir um outro prédio no lugar. Essa é uma coisa natural, a gente faz isso naturalmente na nossa sociedade. É óbvio que no universo isso também acontece. Então, quando não houver mais população de espíritos em provas e expiações, não houver mais espíritos que ultrapassaram provas e expiações e agora estão em regeneração para habitar o planeta Terra perderá a sua função. Não vai ter gente para habitar ele. Por que ele vai ficar vagando no espaço sem ninguém reencarnando nele? Ele vai passar por um processo de demolição, né, que é como ele diz aqui, né, as suas partículas vão se desagregar, então ele vai ser demolido, as forças que o unem e o transformam em um planeta, elas vão se esgotar e, consequentemente, essa matéria vai se dispergir de novo no universo e virar, vai se movimentar, vai ser entregue ou num buraco negro ou em algum outro ponto de reaproveitamento, aonde ela vai retornar ao seu estado de mínimo de energia e vai ser novamente nesse estado mínimo de energia, impulsionado pela vontade de algum espírito já evoluído, quiçá nós mesmos, né? Tomara que estejamos já evoluídos nesse ponto, né? E vamos reaproveitar a matéria que está ali dispersa nesse ponto, em algum ponto do universo, vamos juntar essa matéria para começar a constituição de um novo planeta para uma nova finalidade e assim sucessivamente. Basicamente é isso que esse trecho aqui do texto quer dizer. Continuemos a leitura. Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Desse modo, mundos sucedem a mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas. Onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas na abóboda da noite, onde o vosso espírito contempla irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, de há muito o dedo da morte extinguiu esses esplendores. De há muito o vazio sucedeu a esses deslumbramentos, e já recebem mesmo novas criações, ainda desconhecidas. A distância imensa a que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam gasta milhares de anos a chegar até nós, faz com que somente hoje recebamos os raios que eles nos enviaram longo tempo antes da criação da Terra, e com que ainda os admiremos durante milhares de anos após a sua desaparição real. Que são os 6.000 anos da humanidade histórica diante dos períodos seculares? Segundos em vossos séculos. Que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo? A sombra eclipsada pelo sol. Logo, reconheçamos aqui, como nos nossos outros estudos, que a Terra e o homem são nada em confronto com o que existe e que,
as mais colossais operações do nosso pensamento ainda se estendem apenas sobre um campo imperceptível diante da imensidade e da eternidade de um universo que nunca terá fim. E, quando esses períodos da nossa imortalidade nos houverem passado sobre as cabeças, quando a história atual da Terra nos aparecer qual sombra vaporosa no fundo da nossa lembrança, quando durante séculos incontáveis houvermos habitado esses diversos degraus da nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das idades futuras tiverem sido por nós perlustrados em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a eternidade imóvel. Aí tem uma nota aqui de Kardec que eu vou ler junto antes da gente fazer comentário. Há aqui um efeito do tempo que a luz gasta para atravessar o espaço. Sendo de 70 mil léguas por segundo a sua velocidade, ela nos chega do Sol em 8 minutos e 13 segundos. Daí resulta que, se um fenômeno se passa na superfície do Sol, nós não o percebemos, senão 8 minutos mais tarde. E, pela mesma razão, ainda o veremos 8 minutos depois da sua cessação. Se em virtude do seu afastamento a luz de uma estrela consome 1000 anos para nos chegar, só 1000 anos depois da sua formação veremos essa estrela. Esse é um texto, né, uma descrição, um raciocínio de Camille Flammarion. Mas vamos pensar a respeito disso para a gente entender. As distâncias que separam, né, ou que nos separam das estrelas no universo, elas são gigantescas, né? Então, mesmo dentro da nossa Via Láctea, né, que tem aí algo em torno de 200 mil anos-luz de tamanho, se não me falha a memória, é isso, né? Mesmo nesse sentido, né, se a gente pegar, por exemplo, uma estrela brilhando em uma das pontas da Via Láctea, chegando até nós aqui 100 mil ou 200 mil anos a sua luz depois, essa estrela pode já ter apagado, porque 100 mil anos é muito ano, né? Então a gente pode estar vendo a luz que partiu de lá 100 mil, 200 mil anos antes, e aquela estrela pode já nem existir mais, mas a gente ainda está percebendo o quê? O efeito da emanação dessa luz. A gente ainda está captando essa luz percorrendo o espaço do universo. E é disso que ele está falando, né? A gente estaria estudando algo, né, ou vendo um planeta ou mesmo uma estrela que já não existe mais. Tal a incapacidade, a imperfeição daquilo que a gente estuda, né? Então a gente precisa botar o sapatinho da humildade e começar a entender que aquilo que a gente pensa que sabe a respeito das coisas, né, ainda que seja verdade e seja comprovado cientificamente, pode já estar atrasado em relação à evolução real de onde aquele ponto e aquele conhecimento partiu, né? Então, às vezes a gente fica aqui pensando, por exemplo, que vamos conseguir em algum dia, em algum momento, captar uma transmissão de um outro planeta, né? Enviada para nós, por exemplo, via rádio, e essa transmissão vai ser uma transmissão inteligente. Ótimo, maravilha, pode ser até que a gente consiga fazer isso. Mas no momento em que a gente conseguir captar isso, pode ser que aquela civilização, aquele planeta, aquele local que emitiu isso para a gente já não exista mais. Já tenha ultrapassado ali as etapas de evolução dele, já tenha progredido, já tenha atingido o grau máximo daquele planeta, aquele planeta já foi destruído, destituído, desconstruído, e a gente ainda assim estaria recebendo aquilo que foi enviado por eles, né? Então,
Kardec está falando isso 150, 160 anos atrás. Tal a profundidade desse texto de uranografia geral do Galileu. Hoje, com todos os avanços da ciência, com a física quântica, com os campos quânticos, é que a gente está começando a compreender que isso tem realmente muito sentido, né? E estamos começando a perceber com os super telescópios aí que a gente pode sim estar vendo o passado de uma estrela que já está no futuro, né? Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.